Boa noite a todos aqui presentes, sejam bem-vindos e também boa noite a todos os que estão em celulares conectados conosco. E vamos mentalizar Jesus e as falanges dos ceareiros do bem, nos envolvendo, nos mantendo unidos para as reflexões desta noite. E lembrando a frase magnífica do nosso mentor, João de Deus, bendito o Criador que nos colocou no mesmo caminho. E agora eu convido a todos, inclusive os que estão em seus lares, a serenarmos nossas mentes, nossos corações, a buscarmos em nosso interior a ligação com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, e com a falange de benfeitores que nos assistem, a cada um, aqui nesta casa e no lar, que envolve os que estejam nos ouvindo. Mestre Jesus, solicitamos o vosso amor para envolver nossas mentes, nossos corações e queremos glorificar este tema da noite, do Evangelho que nos legaste, Senhor, com tanta sabedoria, com tanto amor, colocando nesse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai ao próximo como a vós mesmos. E como é o segundo maior mandamento, como nos legaste, vamos ver mais para frente a importância, a gloriosa sabedoria que tivestes e o amor que tiveste para com todos, independente das nossas condições. Estejam conosco, benfeitores, nos ajudem a abrir a mente e o coração para gravarmos, para nos motivarmos a colocar em prática o que nos ensinaste neste capítulo, o que a doutrina espírita nos esclarece e nos clareia. Esteja conosco, benfeitores amigos, Mestre Jesus. Graças a Deus. Bem, então nós escolhemos para a reflexão da noite o capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo. E eu, particularmente, fico assim impressionado com o amor, com a sabedoria de Jesus, reduzir os 10 mandamentos de Moisés em 2, envolvendo todos esses 10. Então, esse segundo mandamento, que é o maior, primeiro vem amar a Deus sobre todas as coisas, é para cada um de nós muito gratificante e para a gente procurarmos realmente aprender, colocar em nossa mente, em nossos corações e principalmente para praticar. Agora, primeiramente, vamos lembrar que na oração do Pai Nosso, eu perguntaria, quem é o nosso próximo? O nosso próximo, por toda a orientação que a gente recebe quando estudamos sobre a oração do Pai Nosso, é que ela inicia assim, Pai Nosso que estás nos céus. Esse nosso não é apenas a minha família, os meus aconchegados, meus amigos. Não, é Pai de toda a humanidade. Então, ao proferirmos essa palavra na oração dominical Pai Nosso, vamos estar refletindo em todo o povo, principalmente naqueles que mais necessitem. Então, o próximo, na verdade, são todos, mas para nós, no dia a dia, aqueles com quem convivemos, com quem encontramos em nossas andanças, na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Então, nosso próximo é aquele que cruza o nosso caminho e precisa de nós ou possa nos ajudar quando nós precisamos. Então, amar o próximo como a si mesmo, eu acho tão importante, tão inteligente, com tanto amor, porque ele serve para qualquer um. E eu me refiro ao seguinte, na caminhada da evolutiva humana, cada um de nós estamos num grau. Então temos aqueles que ainda se comprazem com o mal, alguns medianamente, outros que já procuram fazer o bem, às vezes ainda com alguma falha, e aqueles mais avançados que realmente só fazem o bem. Mas qualquer um, em qualquer grau evolutivo, está incluso nessa sabedoria,
amar o próximo como a si mesmo. Então, vou fazer uma comparação rapidinha. Se eu ainda tenho vícios, por exemplo, eu gosto de beber, de me encharcar, e incentivo outros a também a beber, ou a tomar uma droguinha lá, enfim, uma vida desregrada, eu estou, na verdade, fazendo um mal. Só que eu ignoro tudo isso ainda. E lembrar que no Evangelho de Jesus também está, num outro capítulo, muito será pedido a quem muito foi dado. E ainda num outro, aquele que conhece as minhas palavras e erra, levará muitos açoites. Aquele que não conhece, levará menos açoites. Então, nesse amar o próximo, aqueles que ainda não estão propriamente evangelizados, que ainda carregam suas próprias dificuldades, ainda suas deficiências na sua evangelização, na sua moral, ele fazendo para o próximo o que ele acha que seria bom para ele se enquadra. Isso não quer dizer que ele não vai ser trabalhado pela dor, pela circunstância ali mais na frente. Com certeza vai. Mas ele não vai responder pelas leis divinas como a intenção de ter prejudicado, de ter feito mal. Agora, aqueles de nós que conhecemos o Evangelho, e principalmente nós espíritas, que temos tanta clareza da doutrina e das leis divinas, receberemos muitos açoites se realmente não fizermos ao próximo aquilo que desejamos que o próximo nos faça, que é o que ele coloca num outro tema mais para frente. E ainda, ele coloca o seguinte: muito será pedido a quem muito foi dado. Então, se nós recebemos uma família que nos colocou no caminho da religião, no caminho do Evangelho, e estamos aqui na doutrina espírita, com certeza estamos sendo muito amparados e recebendo muito. Então, precisamos pensar na nossa responsabilidade, como diria o nosso querido Araújo, responsabilidade. Ele falava muito na responsabilidade. Então, cabe a cada um de nós realmente procurar conhecer, nos conhecer para fazermos o nosso melhor para o próximo. E lembrando o que o Carlos falou, acho que na última live dele, nós temos que ter o mesmo comportamento aqui, entre os espíritos, em qualquer seio religioso, no meu lar, no meu trabalho, na rua. Enquanto eu for aqui uma pessoa e lá fora outra, eu ainda estou com falhas que eu preciso corrigir. Isso com toda certeza, certo? E agora um outro ponto. Como que nós vamos amar o próximo? Por exemplo, posso amar só em pensamento? Eu posso. É suficiente? Quando não tem outro recurso, é o que a gente pode fazer e deve fazer. Mas, no nosso dia a dia, geralmente, Deus, nossos anjos da guarda, a espiritualidade, coloca pessoas com problema em nosso caminho, ou às vezes até na nossa família, que vai bater no nosso portão, com o endereço certo, para que a gente tenha oportunidade de pôr em prática, de ajudar aquela pessoa que às vezes precisa de uma orientação, de um auxílio, seja material, uma palavra, uma ajuda qualquer, às vezes um tratamento, ser encaminhado para um tratamento, uma pessoa que poderá, com aquele contato, estar evitando o suicídio. Então, nós temos que estar atentos para detectar o momento de ajudar o próximo sempre que possível. E assim, eu coloco uma comparação, nos amarmos, porque amar o próximo a nós mesmos. Então, primeiro ponto, a gente tem que se amar. Então, a orientação que recebemos da doutrina é que a gente tem que valorizar o corpo que recebemos, ele foi planejado para aquilo que vamos executar nesta vida, nesta encarnação, e fazer o melhor por ele, porque ele é um instrumento, é material, vai ficar, mas é para nós agora aqui encarnados, um instrumento valioso. Qualquer profissional sem um instrumento adequado, ele não vai desenvolver bem o seu trabalho, às vezes nem vai desenvolver. E eu comparo assim, amar a nós mesmos, eu comparo como explorar uma jazida de ouro. Quem acompanha em reportagem já viu como é explorar uma jazida, às vezes num subterrâneo, naqueles.
É difícil, mas para quem está em busca daquele ouro, é muito importante. A hora que ele detecta um sinal qualquer naquelas pedras que ele vai escavando ou explodindo com bomba, ele vai atrás para achar aquele ouro. Até em Arealva, na minha terra, uma vez, foi divulgado no jornal como o ouro dos trouxas, porque acharam um veio e foram no fim e era cobre, não era ouro. Então, nós temos que garimpar a nós mesmos, buscar no Evangelho, na doutrina, em tudo que a gente possa, os alicerces para que a gente possa realmente estarmos em evolução, estarmos cumprindo aquele item que a doutrina nos coloca. Reconhece-se o bom espírita pela sua perseverança em domar suas más tendências, nossos erros. Então, temos que estar combatendo nossos próprios erros, não é tanta preocupação em combater o erro do próximo. É como a palavra de Jesus, orai e vigiai. Orar sabemos o que é, nos elevarmos a Deus, a Jesus, nossos mentores, e vigiar. Eu, como católico, interpretava que eu tinha que vigiar o que está acontecendo ao meu redor, algum ataque, alguma coisa errada que pode acontecer. E não é isso que a doutrina nos ensina. Vigiar é nós mesmos, nosso comportamento, nossos atos, para conosco mesmo, para com a família, para com o próximo, né? Então, muito importante a gente pensar nisso. E como eu disse, então, os cuidados com o corpo é essencial, mas os cuidados com o espírito, todos nós somos espíritos. Estamos agora revestidos de uma roupa de carne, que vai ficar quando ela envelhecer ou for ferida, e nós continuamos como espíritos que somos. Então, nós procurarmos valorizar, nos melhorarmos como seres espirituais que somos, lembrando sempre que somos espíritos, para que a gente dê mais valor às coisas espirituais do que às coisas materiais. É importante, as coisas materiais, é necessário, com certeza, mas não podemos inverter a escala de valores. Então, ponto importante. E qual é a jazida que nós devemos explorar, né? Buscar, rebuscar, garimpar? O Evangelho de Jesus. E para isso temos tantos apoios nos benfeitores que nos inspiram, nos aconselham durante o sono. O Evangelho de Jesus, que é rico em tantos ensinamentos de todas as virtudes que precisamos para nos amar e para amar o próximo como a nós mesmos. Então, que a gente se debruce com sabedoria, com vontade firme, no aprendizado do Evangelho do Mestre. Porque tudo que ele traz, cada exemplo é uma grandeza. Então, precisamos estar garimpando, garimpando, garimpando. Estamos num patamar que precisamos ir subindo sempre, né? Então, se eu quero me amar, se eu estou aprendendo a me amar, eu tenho que querer o melhor para mim, tanto para o corpo como para a alma. Enquanto eu não estiver fazendo isso, eu estou retardando a minha marcha, o meu progresso, deixando de ter recursos para auxiliar o meu próximo como eu deveria, como às vezes eu vim planejado para fazer. Então, muito importante que eu tenha tudo isso em mente. Só que, gente, é uma coisa delicada. Isso envolve muitos ângulos, muitas facetas, são várias nuances. Por quê? Nós sabemos que nós somos um universo, temos um turbilhão de coisas para aprender, para fazer. Imagine o nosso semelhante também. Experiências científicas mostram que alunos ou professores, vários professores numa classe que parece ter o mesmo nível acadêmico e tudo mais, tem certos testes que mostram que a diferença é imensa de uns para os outros na interpretação de certas coisas. Então, nós somos espíritos, nosso próximo também é espírito. Então, explorar essa jazida, principalmente a do próximo, é um trabalho constante, tem que ser perseverante, onde a vontade, nossa vontade firme, contínua,
sem exagero, sem, como se fala, esqueci agora a palavra, mas sem exagerar nas coisas, né? Com respeito ao próximo, tudo mais, sem fanatismo, essa é a palavra, mas dedicação, amor ao próximo. Então, se a gente quiser entender melhor a importância da vontade, eu já citei aqui, vou repetir, no capítulo 20 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que intitula-se Potências da Alma, mas tem um dos itens exclusivo para ele ensinar sobre a vontade. É uma grandiosidade, gente, as potências que nós temos na alma e que a vontade impulsiona para que a gente consiga e atinja. Só que vai precisar dessa perseverança, dessa vontade atuante. E outro ponto, meu grau de evolução é que determina o meu comportamento para a conquista da paz, conquista da felicidade, a conquista do bem-estar daqueles que estão ao meu redor, né? Eu posso ir até sem palavras pelos meus exemplos e ir transmitindo essas bênçãos a todos. Então, explorar a jazida do próximo, ou seja, a gente procurar conhecer as dificuldades dele, os problemas, seja de uma entidade que se comunica, seja de um encarnado que surge no nosso caminho, nós precisamos trabalhar com dedicação, com afinco, com cautela, com ponderação, para fazer reluzir nessa jazida aquele ouro que não se perde nunca mais. Porque o ouro que reluz, ele fica, ele é matéria, no futuro não vai nos servir para nada. Agora, esse ouro, essa jazida que vai reluzir em nós e no semelhante, que podemos colaborar com ele para reluzir, esse é para a felicidade, porque ele vai caminhar para sempre conosco. Então, nós não podemos ver a dificuldade alheia, o sofrimento alheio e procedermos como Pilatos, lavar as mãos, deixar o julgamento de Cristo para o povo, como se ele não tivesse nada a ver com isso, sabendo que Jesus era um homem bom. Então, não podemos lavar as mãos quando vemos uma dificuldade, um problema, temos que fazer algo. Com certeza, se formos cristãos, espíritas, precisamos ter essa responsabilidade de fazer. Também não podemos fazer como na parábola do bom samaritano, em que o sacerdote passa ao lado da pessoa ferida, finge que não vê, vai embora. O levita, também que era considerado uma classe boa, passa e vai embora. Veio o samaritano, que era considerado uma classe meio rejeitada, meio problemática, e ajuda, socorre, no melhor que ele pôde. Então, que a gente faça como o bom samaritano, sempre que surgir. É muito comum a gente ver, por exemplo, a pessoa caída numa calçada, num lugar, e a maioria passa e fala, tá bêbado, tá drogado, tá não sei o quê. E quantos casos que simplesmente a pessoa está tendo um AVC, está tendo um ataque epilético, está tendo problemas. E não importa o que ele esteja tendo. Ainda que seja bêbado, já tive a oportunidade de socorrer casos que a pessoa estava tendo uma convulsão, não é convulsão, como alcoólico, e que, chamada a ambulância a tempo, pôde se salvar uma vida. Então, não vamos ter medo, vergonha, receio de parar e fazer o que for possível. Só quando não dá. Tem hora que realmente não dá, façamos uma prece, certo? Bem, nós temos que aprender a conviver com os nossos iguais, porque aí é muito fácil, né? No nosso relacionamento, dia a dia, com pequenas diferenças, a gente se ajeita. Mas temos que aprender a conviver com os que são difíceis, com os que são indiferentes, para que a gente esteja conseguindo caminhar pelo caminho do Evangelho, garimpando o nosso ouro de luz para o Espírito. Então, cada um é um universo, precisamos sondar esse universo.
né? Também nós, com a maior boa vontade, nós nem sempre temos como salvar o mundo. Que a gente tem fase, a gente quer resolver tudo também. E a gente sabe que não dá para fazer isso. Mas tem casos que demanda tempo, demanda perseverança, às vezes tem que ir com tempo e trabalhando longamente, tentar ajudar até o fim. Isso que a doutrina nos orienta, ajudar até o fim. Agora, em tudo isso, o mais importante é o amor. Ainda que eu fale a língua dos anjos e tal, se eu não tiver amor, se eu não fizer caridade, nada sou. Então, o amor é muito importante. Eu repito sempre, quem sabe pode muito, quem ama pode mais. O ideal, quem sabe e quem ama. Então, esse é o que mais pode e mais vai conseguir fazer, né? Então, temos que ter a compaixão para com o semelhante, a afabilidade, a doçura, aquelas virtudes todas que o Evangelho nos coloca com tanta propriedade, né? Não perder nunca uma oportunidade de ser útil. E em alguns casos, quando não nos resta nada a fazer, tem casos que se analisa, não tem como você ajudar ou fazer algo. Você vê agora, por exemplo, a situação do Talibã. O que a gente pode fazer? Podemos sim, e um povo no geral pode muito. Prece. Vamos recorrer à prece de coração, sentindo o sofrimento daquele povo, a dor, tendo compaixão por aquele povo. Não vamos questionar por que eles estão passando por aquilo. A gente sabe que nada é um acaso, mas nossa obrigação é ajudar. Se tiver um homem se afogando, ainda que eu saiba que ele é de má vida, o que o Evangelho, a doutrina nos orienta? Socorre. Então, imagina numa situação dessa, né? E vamos então fazer como aquele menino que estava numa praia longa, cheia de estrelinhas do mar, secando ali, porque a onda levou, elas ficaram na areia secando, né, morrendo. E ele indo uma a uma, pegava uma, estava ali para jogava na água, e outra. Só que afastado, sentado numa pedra, tinha um sábio, refletindo. Já estava lá antes do menino aparecer, refletindo sobre filosofia, sobre coisas importantes que ele tinha que desvendar, trazer à tona. Mas chegou uma hora, o tempo passando, ele vendo aquele menino, ele se intrigou e foi lá, parou da meditação, ele foi lá. E falou: menino, o que você está fazendo? Eu falei: estou salvando as conchinhas. Ele deu risada e falou: mas o que adianta? Veja essa praia, são milhares. Não vai adiantar nada você fazer isso. O menino não respondeu, nem olhou para o sábio. Abaixou na areia, pegou mais uma conchinha e jogou no mar. Aí olhou para o sábio e falou: olha, fez diferença sim, para essa aí. Então assim seremos nós. Eu não posso salvar o mundo, mas aqueles casos que eu possa ajudar, possa ilustrar, possa salvar, vamos fazer sem titubear, sem dúvida nenhuma. Então, nós somos um turbilhão, sabe, eletrônico, um turbilhão espiritual, todos nós. E precisamos, nesse turbilhão, estar em harmonia com os demais, para que a gente possa ter uma caminhada mais segura, mais nobre, mais feliz. E vamos também lembrar de um outro ensino de Jesus muito importante sobre o perdão. O perdão é tão importante, mas tão importante, gente. Por falta de perdão, casais se separam, filhos abandonam lares. Por falta de perdão, crimes acontecem. Por falta de perdão, grandes obsessões, que às vezes duram séculos até. Então, temos que aprender a perdoar qualquer ofensa, qualquer nível de ofensa. Temos que nos preparar para perdoar qualquer mal que recebemos, qualquer coisa. Porque nós também precisamos de perdão. Nós também ofendemos, às vezes nem percebemos. Tem um ponto do Evangelho que nos coloca o seguinte, que muitas coisas que nós condenamos, para Deus não é falha grave. E muitas coisas que toleramos, que nós achamos como falta, é falta aos olhos de Deus. Então nós precisamos diariamente do perdão de Deus,
do perdão do nosso anjo guardião, do perdão de pessoas que a gente, querendo ou não, né, ofendeu. Bem, eu queria colocar ainda o seguinte: às vezes a gente fica com receio demasiado de abordar alguém, de fazer alguma coisa, porque acho que ele não vai aceitar, ele é evangélico, não sei o que e tal. Enfim. Olha, gente, eu tenho vários parentes que eu tive que começar sem falar que era espírita, mas devagarinho, vai, se tornaram espíritas. Inclusive meu pai e minha mãe, várias sobrinhas, essa está na Alemanha, que até andou mandando algum donativo para casa, e muitas outras pessoas. E tenho vários amigos, amigas evangélicos, que eu até brinco e falo, fulana é uma evangélica espírita, porque algumas foi aprendendo, foi até escondidinho da igreja lá no Google, aprendendo muita coisa. Eu mando às vezes mensagem, alguma palestra. Então vai rompendo barreiras, aos poucos. É um trabalhinho de formiguinha? Mas é muito importante, se cada formiguinha fazer sua parte, no inverno vai ter o alimento, né? Então aquele pouquinho que eu faço aqui ou acolá, vai surgir resultado que às vezes nos surpreendem, podem ter certeza. Talvez alguns aqui já tenham essa experiência. Ainda, esta semana mesmo eu recebi pelo WhatsApp uma mensagem espírita, muito boa, que até passei para o grupo, que eu quase não passo muito por grupo, porque eu sei que é muita gente, muita coisa, mas eu passei por grupo porque era bem legal, bem importante. Recebi de uma pessoa católica. Aí surpreende a gente, que legal, né? Puxa vida, você nem espera. E eu não sei o nosso tempo, Marcela. Tá tranquilo ainda? Tá. Então, olha, dando prosseguimento, vamos procurar sempre com calma, com serenidade, com fé. A fé é outra coisa magnífica, necessária, e para ter fé, a gente precisa realmente conhecer. Se eu não conheço, eu posso ter fé, mas eu vou cair naquele tema lá da fé cega. Então eu tenho fé, tudo, só que enquanto está tudo bem. A hora que alguma coisa grave acontece comigo, alguns até desencarnam, depois comparecem revoltados, e tinham fé, aquela fé, sem compreender por quê. Então vamos acreditar, vamos ter fé naquilo que compreendemos. Por isso que os ensinos de Jesus, o Evangelho, as leis divinas estudadas no Livro dos Espíritos, aliás, em toda a obra da codificação, é muito importante, porque a gente passa a ter a certeza. Então eu tenho fé, porque eu conheço. Até a gente já ouvi em palestra, a pessoa perguntar assim, como é que é? Você é perguntado para ele, você tem fé? Eu falei, não, você acha que você tem fé? Eu falei, não. Como você não acha? Porque eu tenho certeza. Tá bom, é diferente. Aquela fé vacilante, e nas horas principais ela pode falhar, aquela fé com raízes, com a casa solidificada na rocha, que essa não vai ruir nem nos momentos das maiores dificuldades, né? Então que a gente não perca de vista esses pontos. E caminhando para a conclusão, se soubesse que ia ter tempo, já tinha trazido mais uma coisinha, mas tá bom. Eu vou colocar aqui apenas alguns tópicos do Evangelho, porque só pelo tópico a gente que estuda muito, que lê muito Evangelho, que ouve muita palestra, vai lembrar um monte de coisa. O primeiro deles, no capítulo 11, no item 2, nos coloca assim: e assim tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Importantíssimo. Um outro tópico, no capítulo 11 ainda, no item 14. A verdadeira caridade é amar, inclusive, aos criminosos. Então pense bem,
A tendência de nós, se a gente não for vigilante, é quando vê, até no noticiário, um crime hediondo, a pessoa matou uma criança de 4 anos, fez isso, a gente se revoltar e começar a querer até que tenha pena de morte e tal. Se pensarmos assim, estamos errados ainda. Ele está sendo a vítima dele mesmo. Essa criança ou esse adulto que ele atingiu, certamente está resgatando um débito. É lógico que é doloroso, vamos vibrar por essa pessoa que foi a vítima agora, mas esse que está cometendo o delito, ele está agora assumindo a dívida, pegando um grande empréstimo para pagar depois com muita dificuldade, às vezes com muitas encarnações. Então, ele é nosso irmão, é um espírito em evolução, digno de nossa compaixão, de nosso amor também, né? Um outro tópico no capítulo 12, amai os vossos inimigos. Tá bom, sem a explicação lógica da doutrina espírita, é outra dificuldade. Como que eu vou amar o inimigo se eu sei que ele quer me ir pelas costas, quer até me matar, achar uma oportunidade para me tirar a vida? Enfim, é tão difícil. Aquele que me esfacelou o lar, que me fez eu perder o trabalho, estou passando fome. Então é difícil. Só que o que a doutrina nos ensina? Amar os inimigos não é ter aquele prazer, aquela alegria de encontrar com ele, como você encontra um amigo, uma pessoa querida, que você gosta de abraçar. Não. É não desejar o mal dele, é fazer tudo bem que você faça para ele, é fazer suas preces por ele. É diferente, porque há mesmo uma lei divina, a lei de ação e repulsão, que não dá para sentir a mesma vibração, a presença de um amigo que de um inimigo, né? Mas podemos, com a orientação da doutrina, amar nossos inimigos perfeitamente, como nos pede o Evangelho de Jesus. Um outro tópico está no capítulo 16, que fala das parábolas dos talentos. Então, se cada um procurar, desde a sua meninice, família, tudo, quantos talentos recebemos? E o planejamento divino, nosso mentor, está trabalhando para tudo isso, para que a gente consiga esses talentos. Esses talentos não podem ficar só para nós, ficar enterrados sem produzir nada. Não. Ele tem que ir sendo colocado em prática. Seja meu recurso material, meu dinheiro, que eu posso estar, às vezes, socorrendo uma dificuldade, seja o que for, eu tenho que estar me predispondo a fazer e fazendo, né? No capítulo 19, item 8, a figueira seca. Então a gente tem que tomar cuidado para não se tornar figueira seca. Figueira, recebemos tanto, mas por não colocar em prática, vamos atrofiando aquele potencial que temos em nós. Então, que não sejamos a figueira seca. Porque está bem claro o Evangelho, todo sistema, toda religião, tudo que não vier a produzir, será cortado pela raiz, né? E por último, no capítulo 20, item 4, missão dos espíritas. Aí vem mais um item grande de responsabilidade. Então, quando a gente lê, quando a gente estuda esse capítulo, a gente vê quanto que é importante a nossa missão, não só para o nosso meio aqui, não só para o nosso Brasil querido, mas para a Terra, para outros povos. Então é muito importante. A doutrina espírita vem se disseminando, está já em muitos países, mas ela ainda precisa ainda de mais fortalecimento. Então, cada um de nós, com uma pequena formiguinha, faça a nossa parte. Ok? Então, no momento eram essas nossas considerações, e agora vamos nos preparar para uma prece de gratidão e o passe coletivo. Então vamos unidos, com muito amor, como irmãos espirituais que somos, os que estão aqui presentes, que estão em seus lares, sintonizados. E vamos, com muita gratidão, agradecer a vida que o Pai nos concede com tanta oportunidade. Agradecer a Jesus, que faz brilhar o nosso entendimento, o nosso caminho, nossa jazida para a vida espiritual. Vamos agradecer também aos benfeitores, aos mentores, nossos anjos guardiães,
Há tantos bons espíritos que nos ajudam, que nos protegem, que alicerçam o nosso caminho. E vamos também pedir por outros povos, primeiramente por aqueles que estejam com muita dor, muitas aflições, enviando nosso amor, nossas vibrações, nossos fluidos, pedindo à falange de benfeitores que conduza esse pequeno donativo onde haja maior necessidade, maiores sofrimentos. Os lares em desajuste, os lares com turbilhões de dificuldades. Aos povos de outros países, aos irmãos do Afeganistão, que possamos mentalizar falanges e falanges socorrendo esses irmãos, tanto os do Estado Islâmico como os afegãos. Todos irmãos que ainda nos compreendem. Abençoai-os a todos, Senhor. E abençoai-nos também para a nossa caminhada, nosso aprendizado, para o retorno em nossos lares. Que assim seja. E agora, aproveitando as vibrações das preces aqui presentes, a presença dos benfeitores, o amor de Jesus, que nos garantiu que onde tivesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, aí Ele estaria. Então, com certeza, Ele está aqui, Ele está em cada lar sintonizado neste Evangelho. E vamos agora mentalizar o mentor da Casa João de Deus, mentalizar a equipe de mentores que nos assistem e mentalizar Jesus com as suas mãos de luz e amor voltadas para cada um de nós, cada um em seus lares. E mentalizemos essa luz do Mestre nos envolvendo, o trabalho dos mentores envolvendo todos os nossos centros de força, serenando nossa mente, nossos corações, nos proporcionando termos bons sentimentos, vontade firme e uma caminhada segura para esta e para as próximas vidas. Então, assim, com essa luz do Mestre, vamos mentalizar nossa mente e nossos corações se iluminando, recebendo essa graça, essa bênção que tanto necessitamos. E pedimos Jesus, pedimos mentores que nos despeçam na vossa paz, na vossa graça, no vosso amor. Que assim seja. Graças a Deus.